Quero dar as boas-vindas a todos os alunos, todas as alunas aqui presentes. Quero também agradecer primeiramente a presença do presidente Caio, que com a agenda apertadíssima veio aqui um pouquinho do tempo dele para falar para a gente da importância da advocacia nesse tempo de pandemia e, sobretudo, que o presidente está aí à frente para a preservação, manutenção do nosso exame de ordem, que vem aí a proteger nossa profissão e que eu falo tanto em sala de aula. Então, nesse primeiro momento, quero agradecer você, presidente Caio, um amigo que a ordem me trouxe, um presidente que veio do interior, como costuma dizer, minhoca da terra, né? E hoje está à frente da Advocacia Bandeirante. Queria também apresentar o professor Fernando Putz, nosso diretor-geral de unidade das unidades de Pirassununga e Leme, aqui representando a Anhanguera Educacional. Também quero apresentar a doutora Tairine, que é a nossa presidente de ESA, da Escola Superior da Advocacia aqui de Pirassununga, que me auxiliou para montar essa semana jurídica. E se me permite ainda, antes de passar a palavra, o presidente Gustavo Massari, lá de São João da Boa Vista, também está presente. Ele que está na liderança do curso de Direito da Unifeob, vem aqui também nos prestigiar. Se me permite seguir algum protocolo, eu quero passar a palavra primeiramente ao nosso diretor-geral, professor Fernando Putz, para que, representando a Anhanguera, possa cumprimentar o presidente Caio. Professor Fernando? Boa noite a todos. Todos me ouvem? Fazendo o teste aqui. Bom, primeiramente, professor Cazu, alunos, muito obrigado pelo convite de fazer a abertura da semana. Um pouco diferente, né? Nós estamos acostumados a fazer isso em sala de aula e anfiteatros, mas a situação permite que a gente faça dessa forma. Acho que muitos já acostumaram com isso, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Cumprimentando especialmente o Dr. Caio, um prazer tê-los conosco, assim como todos os doutores que irão fazer as palestras, fazer as orientações, compartilhar conhecimentos e informações, né, que é o mais importante nesse momento. E saúdo também aos nossos alunos e convidados que estão aqui com a gente. Sabemos que a gente está em tempos difíceis, não vou repetir aqui a fala que muitos estão ouvindo, né? Mas de fato a gente está lidando com o novo. Isso também é motivador. Isso também é bastante importante que a gente sempre lide com o novo. E esse novo ligado a conhecimento se torna um futuro mais previsível, mais promissor. E mais uma vez aqui eu gostaria de agradecer todos os palestrantes, os convidados, especialmente o Dr. Caio, devido ao seu tempo. Eu sei daí da luta do Cazu em fazer toda a agenda, assim como todos os doutores que irão participar, mas também fazer um agradecimento, meus cumprimentos e meus elogios ao curso de Direito de Pirassununga, desde que começamos a idealizar ele lá em 2016, 2017, quando solicitamos a portaria OMEC. Tínhamos certeza que estaríamos tratando de um curso de muito sucesso, e o Cazu já sabe disso. Posso chamá-lo de Cazu, né? Aqui, sem problema, né? Sabe disso. Que quando ele assumiu a cadeira da coordenação de Direito, eu disse para ele que o compromisso dele era levar o curso de Direito como um dos melhores cursos da nossa região e um dos primeiros da Anhanguera, sendo Leme, Pirassununga ou da região, e assim está sendo feito, né? Como os resultados apresentam, como a consistência está apresentando, mesmo as dificuldades, conseguimos trabalhar conteúdos, conseguimos trabalhar informações e principalmente formação do cidadão nessa profissão tão bonita como é o direito. Então, mais uma vez, queria agradecer a todos, agradecer aos alunos pela confiança, por estar conosco nesse momento, respeitando o momento e se conscientizando que esse é o caminho. Continuar estudando apesar das dificuldades, estarem se formando para que no futuro a gente esteja cada vez melhor. Então, não sei se declaro aberta, mas mais ou menos isso, né? Mas queria deixá-los à vontade, mais uma vez, agradecer o convite, desejar boa semana de curso, que é o mais importante,
que esse conhecimento venha com o propósito de agregar ainda mais informações, né, a todos os nossos estudantes e convidados. Muito obrigado, Cazu, muito obrigado aos convidados. Uma boa semana a todos. Na sequência, eu vou dar a palavra para a doutora Tailine, presidente Caio, que é a nossa coordenadora da ESA local. Obrigada, Cazu. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Gostaria de dizer que é uma honra poder conhecer o senhor, mesmo que virtual. Espero que possamos um dia nos encontrar pessoalmente. Agradecer a presença de todos os alunos que estão aqui conosco de novo, né, nesse 4º dia de palestra. Como eu venho dizendo, é uma honra para a ESA estar em parceria assim, com a Educacional Anhanguera, e que a presença de vocês tem sido muito bacana, que nesses dias a gente tem realmente angariado bastante conhecimentos, e esse é o objetivo, né, dessas noites aqui. E gostaria que vocês absorvessem ao máximo o que o Dr. Caio vai falar hoje. O Dr. Caio, né, como o Cazu já disse, é o presidente da OAB São Paulo, é uma pessoa de muita propriedade para falar o que vai falar hoje aqui, e que vocês fiquem à vontade para questionamentos, né? E participar, por favor, vamos participar e transformar nossa noite aí numa noite de aprendizados. Obrigada. Presidente Caio, eu vou só quebrar um protocolo, não sei se vai dar certo, mas eu queria, antes de passar a palavra para o senhor, ver seu amigo Gustavo Massari, que está à frente da presidência de São João da Boa Vista, essa vizinha subseção aqui, porque já que o Caio é nosso líder, né, Gustavo? Vou primeiro deixar você falar para depois ele abrilhantar. Então, fica à vontade, meu irmão. Doutor Cazu, eu queria agradecer muito essa oportunidade. Me perdoem pelos trajes, porque eu estava só assistindo, eu nem sabia que eu ia falar. Então, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa da Anhanguera. É uma honra participar. Eu tentei ontem participar também, mas não consegui. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui. Meus parabéns pela iniciativa. Parabéns, presidente Caio. Conte com a gente sempre. E alunos, aproveitem. Este é um líder diferenciado. E eu tenho certeza que ele vai agregar muito conhecimento a todos nós. Muito obrigado, doutor Cazu. Parabéns a todos, viu? Eu que agradeço a presença, Gustavo. Eu não visualizei nenhum conselheiro ou presidente aqui, mas se eu estiver equivocado, fique à vontade, meus colegas. Presidente Caio, você que é uma sumidade, assuma aí o comando, fique à vontade. É sempre um prazer ter aqui. Depois eu faço mais algumas ponderações ao final. É todo seu a palavra. Está fechado o áudio, presidente. Aí. Abrimos aqui. Estamos todos aprendendo, né, Cazu? Mas muito obrigado, professor Cazu, nosso presidente da querida subseção de Pirassununga. Quero me permitir, Cazu, inicialmente, fazer um cumprimento à Anhanguera Educacional Pirassununga, e o faço na pessoa do professor Fernando, que é um diretor-geral, agradecendo a oportunidade que é dada à nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, de podermos estar juntos compartilhando com os alunos desta instituição de ensino algumas ponderações importantes sobre a advocacia. E quero nessa mesma esteira, antes de falarmos um pouco nessa conversa que pretendo que seja informal, né? Penso que a oportunidade que nos é dada nessa ocasião é uma oportunidade de termos uma discussão muito tranquila, aberta, para compreendermos a importância da advocacia, a importância do ensino do direito, a importância do exame de ordem, e por isso quero, desde logo nesta fala inicial, fazer aí um cumprimento especial e um reconhecimento público do trabalho importante que os gestores das nossas subseções têm realizado em todo o estado de São Paulo. Para que todos tenham ideia, o estado de São Paulo, nós temos 243 subseções.
E essas 243 subseções têm abrangência nos nossos 645 municípios. São os nossos presidentes, juntamente com seus diretores, com toda a sua equipe, os presidentes de comissões, que executam um trabalho fundamental, um trabalho de estarem sempre muito próximos às comunidades, à sociedade civil, e por isso eu quero me permitir fazer um cumprimento ao presidente Cazu, ao professor Cazu, nosso colega amigo, presidente da subseção de Pirassununga, estender também os cumprimentos à doutora Tailine, a nossa coordenadora e presidente do núcleo da ESA de Pirassununga, e também fazer um cumprimento ao querido Gustavo, nosso presidente da subseção de São João da Boa Vista. No ano passado, nós tivemos a repetição de um dado importante, um dado que vem se repetindo há muitos anos, que é um dado que nos enche de orgulho, nos traz muito orgulho ao sistema da OAB, mas ao mesmo passo que nos traz muito orgulho também sempre está a aumentar a nossa responsabilidade. Nós tivemos uma pesquisa de opinião pública desenvolvida, como todos os anos, a cada 2 anos, pesquisas como essa são realizadas, e quem realizou a pesquisa não foi o sistema OAB. No ano passado, a responsável pela realização dessa pesquisa foi a Associação dos Magistrados Brasileiros. E essa pesquisa apontou que a instituição de maior credibilidade no contexto da sociedade civil é a Ordem dos Advogados do Brasil, por todos os seus espaços. Nós tivemos o apontamento de uma significativa aprovação no contexto social da ordem de 66%. Nenhuma outra instituição chegou sequer próximo disto. E como nós dissemos, isso ao mesmo passo que nos dá grande felicidade, aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a responsabilidade na medida em que sabemos que todos os nossos gestores, todas as atividades desempenhadas pela nossa instituição, são atividades que servem de vetores de condução de ações. E por isso nós precisamos reconhecer que esse prestígio alcançado no âmbito da nossa sociedade civil não é um prestígio que é alcançado mercê daqueles que estão distantes dos locais onde vivemos. Se há um espaço no contexto da nossa instituição que é de fundamental importância para toda a sociedade civil, este espaço é o espaço das subseções. São os abnegados gestores das subseções, das 243, que mantêm esta credibilidade, esta proximidade à sociedade civil, a proximidade a cada uma das comunidades. Por isso, Cazu, eu quero de público, em mais uma oportunidade, reconhecer-me como devedor de cada um de vocês. O trabalho que os amigos têm desenvolvido desde o início desta gestão, que se iniciou em janeiro do ano passado, até agora tem sido um trabalho absolutamente exemplar, de maneira que a OAB São Paulo rende suas homenagens e agradecimentos aos gestores de ordem, hoje representados nesta ocasião pelo presidente amigo Carlos Cazu e também pelo presidente amigo Gustavo, ambos presidentes de subseções e que estão a desempenhar grande e importante atividade em favor da sociedade. Mas me permita também, já iniciando o momento da nossa conversa, professor Cazu, já adentrar o tema sobre a importância da advocacia. E aí quero me permitir fazer primeiro um recorte geral, para depois focarmos um pouco no momento difícil que estamos a vivenciar, não só no nosso país, mas na quadra mundial.
Ninguém, na sua mais profunda interlocução com as dificuldades, poderia imaginar que estaríamos a passar este momento de tanta reserva, de tanta abnegação de todos, para que possamos proteger a nossa saúde, a saúde de toda a sociedade, e, ao mesmo passo, nos mantermos, sem dúvida alguma, firmes na esteira das missões que são reservadas a cada um de nós. Mas eu quero destacar um primeiro ponto que vai nos fazer compreender a importância da advocacia e também a importância do exame de ordem. É preciso, primeiro, destacar que nenhuma faculdade de direito forma advogados. As faculdades de direito têm a missão de formar bacharéis em direito. E aqueles que estão habilitados, portanto, formados no curso de direito, têm algumas opções que são colocadas à sua disposição para levar adiante a missão de servir ao cidadão. Há aqueles que pretendem servir o cidadão pelas mãos do Estado, pretendendo desempenhar funções importantíssimas para a sustentação do Estado democrático de direito, como, por exemplo, o exercício da condição de magistrado, promotor, delegado, integrantes das polícias, serventuários da justiça, as mais variadas situações. Eles que pretendem assim fazê-lo, os bacharéis em direito, formados em direito, portanto, por pretenderem servir o cidadão pelas mãos do Estado, precisam se submeter a um concurso público convencional. Concurso público que é destinado para a aferição da sua capacidade intelectual, do seu conhecimento e das condições mínimas entendidas como necessárias para o desempenho daquela função. De igual maneira, há aqueles bacharéis que pretendem servir diretamente o cidadão, sem sequer a intermediação do Estado, dada a importância das profissões jurídicas para um Estado democrático de direito, fez a Constituição a previsão importante de onde devemos partir para o estabelecimento do nosso diálogo de hoje. Diz o artigo 133 da nossa lei maior que o advogado é indispensável à administração da justiça. E todos os amigos que nos dão a alegria da presença nesta oportunidade sabem bem que não é necessário fazer nenhum outro tirocínio para compreendermos a expressão indispensável. O que é indispensável é daquilo que nós não podemos abrir mão. E por colocar o advogado e a advocacia como indispensável à administração da justiça, esta é a razão. De igual maneira, fazer-se a exigência de submissão dos bacharéis de direito, que pretendem servir o cidadão pelo exercício da advocacia, que eles, então, se submetam ao exame de ordem, que tem previsão legal, em lei federal, dado a exigência constitucional do artigo 133. É a Lei 8.906 de 94, em repetição à lei pretérita, que já fazia a previsão da existência do exame de ordem, que está a destacar que o bacharel em direito, que pretende servir ao cidadão diretamente, precisa demonstrar aptidão e conhecimento, suplantando, portanto, este concurso, o exame de ordem, para que após isso, desde que cumprida também as regras previstas na própria Lei 8.906 de 94, possam dar início ao seu pleito de inscrição junto à OAB para terem a autorização, através das suas credenciais profissionais,
para o exercício da advocacia. Fizemos essa correlação só para que nós entendamos a importância da advocacia para todo o sistema jurídico. Se há algo que é fundamental para a sobrevivência de um Estado democrático de direito, é o estabelecimento de um diálogo verdadeiro, permitindo com que a maior autoridade de todas, em um Estado democrático de direito, que é o cidadão, possa apresentar ao mundo a sua visão sobre as coisas, sem ter receio ou medo de ser subjugado ou diminuído por quem quer que seja, muito menos pela autoridade despótica de plantão que pretenda impor a sua vaidade sobre nós, desrespeitando, portanto, o império e os limites estabelecidos na lei. Para que isso acontecesse, o que fez a Constituição? A Constituição elegeu alguém com capacidade técnica para permitir o restabelecimento do diálogo do cidadão para com os poderes constituídos e do cidadão para com os seus demais concidadãos, tirando a advocacia do conforto de ficar sobre o muro, porque a missão pesarosa da advocacia é descer do muro e posicionar-se ao lado do cidadão, não importa o momento de maior dificuldade que ele esteja a vivenciar, para dizer a tudo e a todos que, para pretender desrespeitar aquele cidadão quanto à sua conduta, ou para pretender impor a ele alguma penalidade ou alguma ação, é preciso haver previsão legal. Tudo para que nós saiamos daquele grande mal da humanidade, que é a vaidade humana. Todos nós cometemos muitos erros quando não sabemos controlar as nossas vaidades. E o quão difícil é o controle da vaidade para aqueles que exercem poder de comando. Por isso é que não há dúvida em dizer que a maior conquista civilizatória da humanidade é a lei, porque é a lei que permite o convívio social através do respeito àqueles que pretendem conviver em sociedade e que, portanto, precisam se respeitar mutuamente. O exercício da advocacia é balizado nessas premissas. O exercício da advocacia não é levado adiante pelo uso de qualquer instrumento belicoso. Não existe nenhuma arma beligerante colocada à disposição da advocacia para que ela possa desempenhar a sua função. Mas a ela sim foi atribuída a arma, o instrumento mais importante conhecido pela civilização, a lei. Porque o advogado usa apenas a lei, a regra que uma sociedade estabeleceu como parâmetro de conduta. É bem verdade que sabemos que as leis precisam sempre serem adaptadas para servirem adequadamente à sociedade segundo as suas convicções, evoluções, e por isso é preciso ter regramentos que sejam alterados ou mantidos, respeitando sempre um sistema. Respeitando, portanto, o sistema que hoje se demonstra como o mais próximo possível da justiça, que é o exercício da democracia, onde nós temos a previsão de 3 poderes que precisam ser harmônicos, independentes e respeitosos entre si. Poder executivo, legislativo e judiciário. E o instrumento, como dissemos, utilizado pela advocacia, ainda que possamos fazer críticas quanto ao acerto ou ao desacerto da norma,
o instrumento utilizado pela advocacia é a lei. Esta é a grande importância do exercício da advocacia. Trazer uma lógica importante nesse mundo contemporâneo a nos permitir agregar a expressão constitucional quando falamos do Estado Democrático de Direito. É preciso entender que hoje precisamos sempre defender o chamado Estado Constitucional Democrático de Direito. Porque a democracia, ela não pode ser interpretada com o equívoco de achar que ela é apenas a expressão do governo da maioria sobre a minoria, impondo a vontade da maioria, doa a quem doer. Nós já aprendemos muito com isso ao longo da civilização da humanidade, que nós precisamos ter a preservações de direitos fundamentais. É aí que se erige toda a discussão da proteção dos próprios direitos humanos. Por isso, a nossa Constituição de 1988, ela faz a previsão das garantias e direitos fundamentais, ela estabelece aquilo que nominamos ser de cláusulas pétreas, onde não se permite a possibilidade de alterações relativamente a direitos que, não importa se desagradam ou não os governantes, precisam ser respeitados. Por isso é que o agregamento da expressão constitucional ao Estado Democrático de Direito nos faz compreender que a democracia é a possibilidade de que uma determinada sociedade possa episodicamente, pelo voto, que é um direito fundamental e importantíssimo, para que nós possamos permitir que periodicamente uma sociedade, através do exercício do voto, do escrutínio, possa eleger um representante, que, elegido pela maioria, tem a obrigação de governar não só para a maioria, mas para todos os grupos que compõem a nossa sociedade, que é heterogênea. E é justamente a heterogeneidade de uma sociedade que a faz forte, com os exemplos desastrosos que a humanidade já nos trouxe e que nem devemos sequer passar pela nossa cabeça em repetir situações como as vivenciadas em momentos anteriores. E por que nós estamos a dizer sobre Estado Constitucional Democrático de Direito? E por que estamos a falar de direitos fundamentais? Porque tudo isso, meus amigos, é bandeira de defesa da advocacia. Quando nós falamos do exercício da advocacia, do papel da Ordem dos Advogados do Brasil, nós estamos falando do primeiro ao último bastião de defesa dos direitos de cidadania. Não porque nós, advogados, sejamos melhores ou piores do que quem quer que seja, mas porque sobre nós foi depositado o pesaroso munus público de exercitarmos o direito de defesa das pessoas, dos cidadãos. Observem o quanto isso é importante. De nada valeria a legislação fazer a previsão de direitos se nós não tivéssemos a oportunidade de defender os nossos direitos. E a materialização da defesa dos direitos se dá pelas hábeis mãos da advocacia. Direitos que são levados adiante não em favor de quem pratica equívocos, porque este é o argumento mais falacioso, populista e equivocado que possa existir. As regras, as leis, o exercício do direito de defesa
se dá em favor dos mais de 200 milhões de habitantes que existem no nosso país. Nós estamos a proteger a coletividade, a evitar com que aquele que, às vezes, a minha manifestação possa desagradar, não pretenda e não possa impor sobre nós a sua vontade. E tudo isso passa pela necessidade de fortalecimento do exercício da advocacia. Nós precisamos que existam advogados efetivamente qualificados e que, portanto, conheçam a matéria, conheçam a defesa e conheçam as metodologias necessárias para proteger o cidadão. As autoridades que não compreendem isso, é preciso rememorar que a autoridade que não quer que um cidadão tenha uma defesa adequada e qualificada e que, portanto, quer permitir com que o próprio cidadão faça a sua defesa, esta autoridade, ela pretende, mais do que nunca, desproteger o próprio cidadão. Trago um exemplo muito claro, muito comum no ambiente da advocacia, defendido muito pelos nossos gestores de ordem, professor Cazu, presidente Cazu, portanto, e também o nosso presidente Gustavo, são defensores disso. Nós temos hoje, para que os amigos tenham uma ideia, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é a resolução 125, já de algum tempo, que diz da importância dos meios, à época denominados alternativos de solução de conflitos, como forma de acelerar e agilizar a distribuição da justiça. O meio convencional de distribuição da justiça são as ações judiciais, que têm o processamento junto aos tribunais, que demoram, sem dúvida alguma, um tempo razoável até o seu término, a solução da sua continuidade, mas existem algumas outras metodologias que são incentivadas, notadamente a partir da Resolução 125, porque se entende que é possível chegar-se à solução da demanda, do litígio, no menor espaço de tempo. E aí me refiro à conciliação, à mediação e à arbitragem. Só que os tribunais nacionais, todos eles, acabaram impulsionando hipóteses de levar adiante esses meios alternativos, não exigindo a presença obrigatória da advocacia nesse contexto. E olha o quão pesaroso isso é para o próprio cidadão. E este é o foco que devemos ter em mente, não outro foco. É preciso reconhecer no ditado popular que as coisas são o que são, não o que dizem que elas são. Não há cortina, por mais espessa que possa existir, que consegue ocultar a realidade das coisas por todo o tempo. Quem tem dinheiro, meus amigos, quem tem recurso financeiro, jamais comete o equívoco, o erro, de ir em qualquer espaço de administração da justiça sem ter ao seu lado um advogado da sua confiança para defender a sua visão de mundo sobre as coisas. E de nada de errado há nisso, muito pelo contrário. Cada cidadão tem o direito de defender a sua visão de mundo. E a partir do momento em que o poder público ele não exige a presença obrigatória do advogado, quem é que o poder público está a prejudicar? O cidadão carente, e não aquele que tem dinheiro. Porque o poder público quer, ocultado por detrás disso, cumprir uma missão estatística
mas sem proteger o cidadão carente que precisa da orientação de um advogado. Quando é levado adiante muitas conciliações no contexto dos sejusques, para que se tenha uma ideia, são discutidos direitos até mesmo indisponíveis hoje. Questões envolvendo alimentos, questões de família, questões que podem levar à assunção de compromissos que, se não cumpridos, podem levar à prisão de alguém. Nós temos hoje situações onde grandes magazines, grandes lojas, utilizam o sistema do Sejusc para realizar cobranças. E esses grandes magazines, por terem dinheiro e recurso, sempre estarão assessorados de bons advogados. E a exigência da presença obrigatória da advocacia, ela protege o cidadão. Porque quando da exigência da presença obrigatória de um advogado, isso não significa dizer que nós vamos garantir advogados gratuitos a quem tem recurso. Porque quem tem recurso há de custear aquilo que está na seara da sua possibilidade. Mas nós vivemos, meus amigos, onde a maioria da população ela tem acesso a um salário mínimo. Nós temos uma realidade onde existem estruturas de suporte também ao cidadão carente, que é possível destinar um defensor público, um advogado conveniado, ligado ao convênio da assistência judiciária. Mas observem a importância da advocacia. A advocacia é importante para que cada um de vocês, para que todos os cidadãos possam defender os seus direitos. Quando nós nos deparamos com as autoridades, nós nos sentimos amedrontados e acuados, porque é um ambiente que realmente nos coloca muita pressão, nos chama a atenção. E para proteger o cidadão, vem a Constituição e diz: o advogado é indispensável à administração da justiça. Porque é o advogado que tem condições de dizer a um juiz de direito, a um promotor, a um delegado, a qualquer que seja a autoridade, que eles precisam respeitar a lei igual a todo mundo. E que se eles pretendem punir ao cidadão que confiou em mim como seu representante para defendê-lo, é preciso demonstrar no ambiente de outra conquista civilizatória da humanidade que ele cometeu alguma falta, e me refiro ao processo. Por que o processo mostra-se como uma conquista também civilizatória da humanidade? Porque antes, meus amigos, a verdade, o acerto, o certo, o errado, era o que a autoridade dizia, era o que o rei determinava. Hoje, o certo ou o errado é aquilo que está definido nas balizas objetivas da lei, que é destinada para a convivência social de todos nós. E quando surge o processo como elemento de pacificação social, é neste veículo que nós vamos observar as provas que possam vir a fazer com que seja possível obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo. E para que tudo isso seja levado adiante com respeito a cada um de nós e ao cidadão, é preciso fortalecer a advocacia. Em todas as ocasiões em que o mundo vivenciou movimentos despóticos, autoritários, o foco do primeiro ataque sempre é a defesa. Porque a desmoralização e o ataque
ao direito de defesa é que permite com que a autoridade despótica possa fazer o que ela quiser e não aquilo que está estabelecido na lei. Por isso a importância da vigilância que a advocacia exerce. Por isso a importância, mais do que nunca, da advocacia em um momento excepcional como esse, que é o momento onde estamos a enfrentar a pandemia do coronavírus, para estabelecer que é preciso regras de comportamento, é preciso ordem e organização para que nós possamos ter o respeito ao direito de todos e a proteção, ao mesmo tempo, da saúde de toda a coletividade. Por essas razões, doutora Tailine, a nossa representante da Escola Superior de Advocacia, é que nós precisamos repisar e reconhecer que há muito tempo, muitos anos, houve uma política de facilitação de acesso ao ensino superior descompromissada com a qualidade. E isso é possível de ser aferido, e é preciso fazer o registro prévio de que foram muitos os governos que acabaram contribuindo para esse estado de precariedade de qualidade no ambiente do ensino superior. Nós não podemos, meus amigos, encarar o ensino como um produto qualquer. O primeiro ponto e passo que devemos ter é a compreensão de que se há algo que verdadeiramente nos pertence, é o nosso conhecimento. O nosso patrimônio material, ele entra e sai da nossa vida ao sabor dos acertos e desacertos que cometemos. Alguns justos, outros injustos, porque o que verdadeiramente nos pertence e que nos acompanhará do primeiro ao último dia das nossas vidas, é o nosso conhecimento, é aquilo que aprendemos, é o que sabemos. Diz o ditado popular que conhecimento é poder, porque quem detém conhecimento, ele é respeitado, porque ele se faz respeitar por saber o que fazer. E se há algo que precisamos valorizar, é a qualidade do ensino. Observem que hoje o exame de ordem aponta um índice de reprovação da ordem de 80%. E o exame de ordem, ele não faz, como erradamente algumas pessoas estão a criticar, qualquer espécie de reserva de mercado. Não há número, limite de vagas para ingresso nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Se 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, não importa, de bacharéis em direito, demonstrarem que têm qualidade, eles terão espaço, porque o mercado se adapta com quem tem qualidade. E a existência do exame de ordem é para proteger o cidadão, para dar a garantia ao cidadão de que aquele que vai defender a sua vida, a sua liberdade, o seu patrimônio, tem condições de fazê-lo. Por isso, nós estamos a falar de uma verdadeira política de ação afirmativa. Talvez seja fácil compreendermos nesta lógica inversa que se estivéssemos em um momento onde o exame de ordem estivesse apontando índices de aprovação de 80% e não de reprovação, talvez até pudéssemos discutir da dispensabilidade dele. Mas hoje, meus amigos, é preciso entender que além da previsão constitucional e legal por lei federal, nós temos mais do que nunca uma necessidade reconhecida e atestada da existência do exame de ordem.
porque nós precisamos de advogados qualificados. Porque somente um advogado qualificado é que terá condições de recepcionar o cidadão para permitir com que aquele que precisa de tempo para reorganizar a sua vida consiga. Para que aquele que não tem mais esperança possa ter. Para que aquele que precisa ter respeitado o seu direito nos limites das regras estabelecidas, tenha esses seus direitos respeitados. Não importa a dureza da conduta ou o excesso cometido pela autoridade de plantão. A importância da advocacia, meus amigos, talvez seja fácil de ser compreendida nos impulsos naturais que a juventude traz. Se há um espaço onde nós sabemos da importância do debate, da pluralidade de ideias, são os espaços das academias, onde os senhores se encontram. São os espaços das faculdades, são os espaços onde a juventude, ou até mesmo a experiência daqueles que, embora com mais idade, estão a fazer o curso neste momento, é nesse ambiente onde nós questionamos, discutimos. Mas observem se nós não pudéssemos fazer isso. Se nós não pudéssemos defender os nossos direitos. Se tudo o que disséssemos fosse tido como calúnia, injúria, difamação. Se o desagrado cometido a uma determinada pessoa nos impedisse de propagar as nossas ideias. E quem garante isso, meus amigos? Não há dúvida de que a conquista maior da civilização que é a lei. Mas quem zela por isso todos os dias, meus amigos, ao lado de cada um de vocês, é a advocacia. É a advocacia que, ao lado do cidadão, tendo descido do muro, tendo descido do conforto, da distância do problema, coloca-se dentro do problema, para defender alguém. Há um ditado popular que diz que é preciso ter lado. Eu sou um advogado caipira do interior do estado, da cidade de Bauru, e às vezes me encontro mais compreendendo as coisas no âmbito dos ditados populares. E todos nós já talvez tenhamos nos surpreendido em conversas com amigos, onde alguns nos apontam e nos dizem o seguinte: de que lado você está? Qual é o seu lado? Você está a favor de quem? E é preciso entender que a advocacia tem lado. A advocacia tem o lado do cidadão. E o quão importante é termos alguém do nosso lado. É termos alguém que possa, ao nosso lado, conosco, empunhar as bandeiras que queremos defender. Isso não significa dizer dar vazão ao equívoco e o que é errado. Nenhuma liberdade de expressão pode motivar a violação dos direitos de quem quer que seja. Liberdade de expressão não pode permitir incitação da violência. A propagação da ideia, da ideologia, deve ser preservada. Mas a incitação ao caos, ao desrespeito, àquilo que a duras penas conquistamos, isso não é liberdade de expressão. Para que os amigos tenham uma ideia, com a ajuda do professor Cazu, do presidente Gustavo, o sistema da nossa querida OAB ofereceu recentemente à sociedade um movimento intitulado Democracia Sempre, que pretende, na linguagem moderna da comunicação, difundir duas expressões: hashtag democracia sempre, hashtag autoritarismo não. Diz a lenda de que a verdadeira autoridade é aquela que é respeitada por conta do seu comportamento. Porque a autoridade que precisa
desrespeitar o direito dos outros para ser respeitada, de autoridade nada tem. Ela não é autoridade, ela é autoritária, o que é diferente. E isso não significa dizer desordem, porque nós vivemos o momento do comando e não o momento do mando. Porque quem manda não manda nada. Quem comanda, quem compartilha o mando, quem convence, consegue impulsionar a união das pessoas. Não importa as mais diversas ideologias processadas e professadas por elas. E o exercício da advocacia nos permite isso. Nos permite esta convivência com a pluralidade. Nos permite compreender que cada um de nós temos direitos que precisam ser respeitados, não importa se as outras pessoas pretendem acreditar em outras coisas. Mas que, embora eu tenha o direito de professar ideologias, eu não tenho nenhum direito de incitar a violência e impor aos outros aquilo que eu acredito. Eu tenho o direito de convencê-las, mas eu não tenho o direito de impor a elas esses comportamentos. Isso é a evolução dos direitos humanos. Isto é a essência da própria advocacia, que nasce com a possibilidade da defesa da justiça, da defesa daquilo que verdadeiramente interessa a cada um de nós. E talvez este momento de dificuldade, o momento da pandemia do coronavírus, tenha nos feito fazer ainda mais esta reflexão. Temos dito que o momento é de reflexão e ação. Reflexão para compreendermos e ação para que possamos nos adaptar a novas necessidades e a novos comportamentos, sem que percamos de vista que as conquistas civilizatórias da humanidade nós não podemos afastar. Trago 2 exemplos, 2 situações que talvez nos façam compreender bem a importância da preservação das conquistas civilizatórias da humanidade e de que, às vezes, o arroubo da vontade, o impulso da coletividade pode nos levar à contramão do bom senso. Nós todos compreendemos que vivemos um momento tecnológico. A realidade de cumprirmos juntos o isolamento social nos fez avançar ainda mais abruptamente no uso das tecnologias. E para compreendermos esse uso da tecnologia, é preciso lembrarmos que no centro das coisas existe a pessoa humana. Nós precisamos fazer uma diferença entre metodização e mecanização. Metodizar é importante para que possamos melhorar e agir de forma mais rápida, mais objetiva. Mecanizar é pretender substituir a pessoa humana por máquinas. No ambiente das profissões jurídicas, da advocacia, da magistratura, do exercício da promotoria, das funções pertinentes às polícias judiciárias, no exercício das funções humanas, é preciso a figura humana. Nós não podemos repelir a tecnologia desde que ela seja utilizada como instrumento de inclusão, mas não de instrumento de exclusão. Quando no momento pandêmico o Poder Judiciário fecha as portas para cuidar, evidentemente, da saúde de todos, para evitar que a concentração de pessoas possa fazer a propagação do coronavírus, nós não podemos entender este momento como um passo que vai nos permitir a fechar as portas do Poder Judiciário para sempre.
e que a partir de agora o Poder Judiciário só vai atender as pessoas de maneira remota. Olha a realidade que vivemos. Mais de metade da população brasileira, e não é diferente nos municípios onde vivemos, garanto aos senhores que junto a Pirassununga, junto a São João da Boa Vista, a terra do nosso presidente Gustavo, em cada um dos seus bairros existem realidades econômicas diferentes e mais da metade da população não tem sequer acesso à internet. E parte da população que tem acesso à internet, ela nem tem acesso a um sinal de qualidade a lhe permitir participar de atos como este de hoje, onde estamos juntos levar adiante um diálogo sobre a importância da advocacia, sobre a importância do exame de ordem. E se nós utilizarmos a ferramenta tecnológica como instrumento único de acesso ao Poder Judiciário, nós vamos estar elitizando o Poder Judiciário, permitindo que só tenha acesso ao Poder Judiciário a quem tenha dinheiro. E não é esse o papel de nenhum dos poderes. O papel dos poderes é levar justiça a todos, notadamente o Poder Judiciário. Por isso, ele precisa retomar a sua atividade assim que seja possível, do ponto de vista presencial, para permitir com que o cidadão tenha acesso a ele. E se não houver a advocacia forte e fortalecida, quem é que vai dizer e exigir do Poder Judiciário que isso seja feito? Porque para as autoridades, e nós precisamos compreender, não é a função delas ter esse tipo de preocupação. Eles têm outras preocupações. E o exercício da advocacia nos permite empunhar a bandeira do cidadão para dizer, olha, eu preciso de acesso. E eu não estou tendo acesso quando você transforma apenas o uso da tecnologia como única porta de entrada. Talvez, meus amigos, num futuro que pode ser próximo ou não, onde toda a comunidade tem acesso à internet de qualidade, a equipamentos eletrônicos, nós tenhamos um outro momento de pensamento. Mas esse não é o momento do agora. Mais do que nunca, nós temos neste primeiro exemplo o atestamento da importância do exercício da advocacia, para permitir com que aquele que está sendo esquecido possa ser lembrado. Porque é a advocacia que coloca-se, como dissemos, como o primeiro ou último bastião de defesa de cidadania. Como se diz na linguagem popular, o primeiro impacto, a pancada, quem recebe ao defender alguém é a advocacia. E por isso a advocacia precisa ser qualificada. E num outro exemplo, que é um exemplo importante a compreender que sem uma advocacia fortalecida, nenhuma sociedade pode ser considerada uma sociedade verdadeira, é preciso entender que até no ambiente das coisas comuns, nós precisamos ter qualificação para levarmos adiante as nossas missões e as nossas legítimas vontades. No ambiente da nossa família, quando nós queremos convencer os nossos integrantes das nossas famílias de algo, nós precisamos ter pessoas aos nossos lados. E quando assim conseguimos alcançar e convencermos de um determinado encaminhamento, nós ficamos evidentemente felizes, e quando não conseguimos, tristes. E às vezes somos vitoriosos e outras não. O exercício da advocacia nos requer força, fôlego, perseverança, porque a advocacia é uma profissão que não nos traz apenas vitória. Porque ao defender o direito do cidadão, haverão inúmeras oportunidades onde o cidadão que defendemos tem razão, e outras tantas onde a razão não estará com ele.
E, mesmo assim, é importante a defesa, porque para que haja a maior proximidade possível da justiça, nós precisamos assegurar uma defesa qualificada a todos. O momento pandêmico agudiza uma série de relações. Nós vivemos um momento onde há um embate ideológico tão significativo que às vezes pensamos que estamos em meio a duas grandes torcidas que se degladiam. O exercício da advocacia, o exercício do direito, nos leva à compreensão de que precisamos respeitar a todos e nós não devemos levar as coisas como ferro e fogo, nem 8, nem 80, nem ao céu, nem à terra. É preciso, na expressão latina, in medio in virtus, compreender que a virtude está no meio. Nós precisamos ter serenidade e responsabilidade em tudo aquilo que fazemos. E a advocacia, ela exercita isso todos os dias, até quando do uso agudo da defesa de um direito em favor de alguém que a visão social pode repelir. Há um tempo não muito distante do presente, e invariavelmente vivenciamos episódios como esses, nós nos deparamos, infelizmente, com tristes situações onde a população promove linchamento físico de pessoas nas ruas. E eu não preciso ir muito adiante para que todos nós alcancemos aqui unanimidade para dizer: é correto linchar alguém fisicamente nas ruas? Nós aprendemos com a evolução da civilização que não, porque nós somos tomados de emoções que ocultam a razão e nos faz cometer muitos erros. O exercício da advocacia propõe a retomada da razão. Propõe o exercício de uma defesa aguda em favor de todos. E por que a advocacia faz isso? Porque a advocacia não representa direitos que pertencem a ela. Nós, advogados, defendemos direitos que pertencem ao cidadão. E aquilo que não nos pertence não nos dá o direito de tergiversarmos. Por isso temos o compromisso de defesa, de defender. E caberá ao Estado, no instrumento civilizatório do processo, diante das provas, e não apenas da emoção, a verificação se a razão está com aquele cidadão ou não, para impor a ele determinada conduta. O momento pandêmico requer de todos nós uma reavaliação de muitas coisas. Uma reavaliação da convivência social, uma reavaliação do nosso tempo, uma reavaliação das nossas condutas. Mas requer de todos nós também um compromisso com a preservação de tudo aquilo que é importante para a sobrevivência do Estado constitucional democrático de direito. Defender o fortalecimento da advocacia é defender o cidadão, é defender a sociedade. Defender a imprescindibilidade do exame de ordem é defender o cidadão, é defender a sociedade. Defender a convivência entre todos de uma maneira pacífica, democrática, harmônica, com respeito às instituições, passa pela necessidade de fortalecimento destes dois grandes instrumentos. E dissemos tudo isso para fazer um pedido a cada um de vocês. Vocês que estão a estudar agora, no âmbito das faculdades, dos cursos de direito, dos mais variados cursos, vocês não representam o futuro. Vocês representam também o futuro, mas representam compromisso com o passado e compromisso com o presente.
Há um ditado que diz que é preciso compreender tudo o que já aprendemos para entendermos o que queremos e para chegarmos onde pretendemos. Quem não conhece o seu passado não pode ter uma perspectiva adequada do seu presente e tampouco alcançar um futuro promissor. E por isso nós temos fé em vocês. Nós temos a certeza, meus amigos, que vocês são pessoas que pertencem a uma geração que vão, sem dúvida alguma, reconhecer a importância da educação, da qualificação profissional. E que, desde logo, os senhores precisam assumir um compromisso não com a entrega de um documento que traz a rubrica diploma, mas que os senhores precisam assumir um compromisso que antes de ter acesso a esse documento é preciso ter qualidade. Nenhuma coisa é o que dizem que são, mas sim aquilo que ela realmente é. Se os senhores não tiverem qualidade, não há diploma no mundo que lhes permitirá seguir adiante. É preciso que os senhores tenham conhecimento. E defender conhecimento é defender a qualidade do ensino, é defender o fortalecimento da advocacia, que não pertence à ordem, não pertence a nenhum dos gestores de ordem, pertencem à coletividade, pertence à sociedade brasileira, à sociedade mundial. Defender o exame de ordem é defender um instrumento que também pertence à coletividade, pertence a cada um de vocês. E por isso, professor Cazu, eu penso que já incomodei os amigos demais com algumas ponderações de um advogado caipira que hoje tem a honra, graças à benevolência da advocacia do Estado de São Paulo, de poder estar à frente desta instituição que é orgulho para todos nós. Por isso, meus amigos, obrigado pela oportunidade que me deram desta conversa, deste diálogo, deste aprendizado recíproco, e muito obrigado ao Grupo Anhanguera pelo convite, e viva a advocacia! Viva a Ordem dos Advogados do Brasil! Viva as subseções de Pirassununga e São João da Boa Vista! Viva o nosso presidente, professor Cazu! Viva o presidente Gustavo! Fico à disposição dos amigos. Obrigado, professor Cazu. Presidente Caio, primeiro eu queria agradecer a você por estar aqui conosco. Quando eu digo com os alunos que o presidente Caio tem uma oratória fácil, agora vocês estão vendo por que eu digo isso. Uma pessoa simples que está aqui com a gente. Presidente, quero fazer duas ponderações sobre os assuntos que nós tratamos e até preciso de um dado do senhor. Quantos advogados, bacharéis em direitos nós temos represados? A gente tinha esse dado, né? Que não foram aprovados em exame. Você sabe de cabeça? Quase 2 milhões no país. Quase 2 milhões no país. Sabe o que eu gostaria de tirar um pouquinho da mente de alguns alunos? E aqui eu vou provar matematicamente, presidente. Alguns dizem o seguinte, que a ordem não aprova essas pessoas porque nós lucramos com o exame de ordem, porque fica pagando para fazer. Façam uma conta, meus queridos alunos, muito simples. O exame de ordem custa em torno de R$260 e é destinado hoje à Fundação Getúlio Vargas, que é quem organiza o exame de ordem. Dinheiro destinado aí para locação de prédio, impressão de prova, transporte de prova, todos os custos e, obviamente, também o lucro que a Fundação deva ter. Esse dinheiro não é revertido para a ordem, como muitos acham, os R$260. Presidente, se nós pegássemos 2 milhões de pessoas e aprovássemos ela, cada uma pagando aí uma anuidade aqui no estado de São Paulo próximo a R$1.000, nós teríamos aí já até quebrou minhas contas, que eu achei que era 500 mil de advogados, então nós teríamos aí quase 2 bilhões de reais
no caixa da OAB. Então, a reprovação em exame não é para a OAB fazer caixa. Esse dinheiro nem vem para a gente. Eu queria pontuar essa primeira coisa, presidente. E eu sempre falo que quando alguma autoridade constituída tenta atacar o exame de ordem, sob essa justificativa, basta que nós pensamos assim simplesmente para saber que não. E aí queria registrar aqui, presidente, o trabalho que o Mário Luiz Ribeiro, nosso conselheiro lá de Bebedouro, à frente da comissão do exame de ordem, vem fazendo. Bebedouro que é aí presidida pelo querido amigo Leandro Conto, né? De que o exame de ordem, toda vez que for atacado, vai ser defendido. E aqui, na frente da presidência, eu falo para vocês de novo. Como professor, posso ser amigo de vocês, mas defenderei até a morte que vocês terão que fazer o exame de ordem para entrar no quadro da OAB. Depois eu queria que você comentasse isso, presidente. E a outra coisa que eu queria dizer ainda dentro das suas explicações é sobre a importância do advogado. O presidente Caio e o presidente Gustavo está aqui também para confirmar. A cada 15 dias nós fazemos uma reunião mensal de presidentes e discutimos sobre o retorno das atividades da casa. E eu resolvi, presidente, abrir a casa com um número reduzido, obedecendo às regras, por uma simples questão. A assistência judiciária. Porque, gente, quando você vê uma mãe na televisão clamando por quero justiça porque o filho foi espancado até a morte, quero justiça porque está passando fome, você pode transformar o quero justiça em preciso de um advogado. Porque sem um advogado, essa pessoa não vai ter acesso à justiça e o filho vai morrer em vão, a criança vai morrer em vão. E aí, presidente, dentro dessa briga de ego, a gente sabe que quem perde é o cidadão menos instruído, seja financeiramente, seja intelectualmente. E aí me cortava o coração quando eu estava aqui com as portas fechadas e uma mãe batia aqui a porta dizendo precisam de um advogado porque o pai não está pagando alimentos, porque meu filho precisa de medicação de alto custo. E eu falei, isso não está certo. A população não pode ficar desassistida. Foi por isso que eu resolvi abrir a casa de novo, presidente. E o presidente que nos dá a liberdade para atuar conforme a gente vive o momento aqui. Então, eu quero só exemplificar que na sexta-feira agora, era por volta de umas 18h30, o prefeito aqui de Pirassununga me ligou, dizendo que uma criança de 38 dias encontrava-se internada aqui na Santa Casa, pesando 1,9 kg, e a negativa de um determinado plano de saúde para internar essa criança sobre alguns determinados argumentos. E a assistência não estava para fazer. E aí eu falei, prefeito, vamos fazer o seguinte, eu mesmo com a minha OAB propor e a gente vai tentar se virar nos 30. Distribuir a ação 11h30 da noite. À 00:30, o prefeito ligou para o magistrado ou para a magistrada que caiu a ação. E 1h20 da manhã o magistrado me ligou para dizer que ia dar liminar para internar a criança. Eu acho que são essas situações que demonstram a importância da advocacia. Não por dinheiro, mas porque alguém que clama por justiça, clama por um advogado. Eu sempre faço esse paradoxo, presidente. Uma mãe que pede justiça é uma mãe que pede um advogado. Então, eu só queria fazer essas duas ponderações, devolver a palavra para o presidente ou para o Gustavo, se assim preferir. Presidente Cazu, parabéns, né? O que eu posso dizer é que o amigo está absolutamente correto, né? Se nós fôssemos nos balizar pelo interesse econômico, muito melhor seria que admitíssemos a entrada de todo e qualquer bacharel em direito sem submissão ao exame de ordem e sairíamos defendendo a alteração da Constituição e da própria Lei Federal 8.906 de 94 e talvez nós nos transformaríamos na organização e na entidade mais poderosa do ponto de vista econômico do mundo. Mas não é esse o nosso objetivo, né? Nós queremos continuar a ser a entidade mais respeitada da sociedade civil. É isso que nós queremos, cumprindo o nosso papel institucional, o nosso papel do ponto de vista também da regulação da advocacia para manter qualidade. O compromisso é com a razão de ser de todos nós, que é o cidadão. E enquanto existirem pessoas como o presidente Cazu, nós vamos estar no caminho certo.
e por isso Cazu recebe mais uma ocasião e mais uma oportunidade, aí os cumprimentos da OAB São Paulo pelo trabalho que o amigo desenvolve. Pensar na advocacia é pensar em direito de cidadania. Esta é uma conquista da coletividade, não uma conquista individual. Presidente Gustavo, quer falar alguma coisa? Eu gosto de trazer colegas de fora, porque às vezes eu falo aqui de Pirassununga e às vezes o aluno não acredita, porque santo de casa não faz milagre às vezes, né? E o presidente Gustavo, que também é professor, tem a habilidade para falar também. Você repara agora, presidente Caio, presidente Cazu, que eu fui lá colocar uma roupa em razão da liturgia do evento. Então, me perdoem a primeira entrada, que eu não sabia que o Cazu ia me chamar, então agora eu fui colocar uma roupa adequada. Eu assisti tudo que o presidente Caio falou e tenho absoluta certeza que a escolha que eu fiz na minha vida quando vim fazer o curso de Direito, porque eu imaginei que quando vim fazer o curso de Direito eu ia ser delegado de polícia. No meio do caminho eu entendi o brilhantismo da advocacia. E a advocacia mudou minha vida, mudou a vida da minha família. Eu tinha tudo para dar errado. E graças à advocacia eu encontrei um caminho. Hoje sou um advogado criminalista, dou aula de direito penal aqui em São João da Boa Vista, então eu gosto muito de direito penal. E cada dia que eu ouço o presidente Caio falando sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, eu tenho mais certeza que a escolha é essa. Então, se eu puder rapidamente, professor Cazu, dar um conselho para os seus alunos agora, terminem o curso de Direito, se dediquem muito ao curso de Direito e venham para a advocacia. Façam o exame de ordem, venham se tornar advogados. É uma profissão brilhante, é algo maravilhoso. E meu pai, eu falo essa frase muitas vezes, o Cazu teve na posse minha aqui, o presidente Caio infelizmente não pôde estar, e ele ouviu, e eu repito isso frequentemente. Melhor do que ganhar dinheiro é fazer história. E a advocacia propicia que nós possamos escrever no livro da vida de muitas pessoas. E é a advocacia que propicia isso. Então, muito obrigado, presidente Cazu. Parabéns, presidente Caio. Muito obrigado do fundo do coração da aula que o senhor nos deu. Parabéns, alunos, por terem a oportunidade de assistirem esse momento de brilhantismo do presidente Caio e do presidente Cazu. Muito obrigado mesmo, viu? Nós que agradecemos, Gustavo. Você é um amigo aqui de perto que eu respeito, admiro muito e que eu sei que é respeitado e temido pelos seus alunos. Eu não sou temido porque eu sou bonzinho. Os alunos aqui podem dar positivo, bonzinho, tem prova ainda, gente. Bonzinho, é isso aí. Eu vou passar a palavra para a Tailine aqui. Obrigada, presidente. Que palestra sensacional. Eu tenho certeza que se a gente fizesse um censo aí no primeiro dia, o índice de quem quer ser advogado assim que se formar hoje ia bater aí o recorde. Eu tenho um questionamento para saber a opinião do senhor. Recentemente nós tivemos o último exame, a segunda fase dele suspensa pelo fato da pandemia. E a gente soube de alguns inscritos que entraram na justiça para conseguir, né, uma liminar e advogar diante dessa suspensão. Quais são as considerações do senhor a respeito desse assunto? Primeiro, Tailine, nós lamentamos a dificuldade que o momento impõe, né? Não gostaríamos de ter tido que tomar a decisão da suspensão da realização dos exames de ordem que regularmente ocorriam. Hoje, quem é o responsável, o exame é nacional, né? O exame ele não é mais aplicado de forma diferente por cada uma das 27 seccionais, há uma unificação. É o Conselho Federal responsável pelo encaminhamento de tudo, e o nosso secretário-geral, que é o doutor Alberto Simonetti, é o responsável pelo exame de ordem, e penso que a decisão foi acertada. Todas as autoridades médico-sanitárias recomendaram e determinaram
que o exame de ordem precisava ser suspenso porque impunha grandes aglomerações de pessoas e que seria um caos a questão da proliferação do coronavírus. Então, o que nós estamos a fazer é aguardando o momento de poder aplicar. Quanto à questão daqueles que ajuizaram ações, nós respeitamos o posicionamento, cabe ao Poder Judiciário fazer a decisão, nós não temos conhecimento de nenhuma liminar que tenha prevalecido para impor o exercício da advocacia contra o sistema legal que existe, mas entendemos que o deferimento desses pleitos é um equívoco e é um descompromisso com o cidadão. Se a condição sine qua non, a condição de própria existência, é a demonstração da qualidade por submissão, por suplantar o exame de ordem, enquanto não vencida essa etapa, não é possível permitir que alguém possa exercer a advocacia. Como nós dissemos, a advocacia, a exemplo das demais profissões jurídicas, elas têm status constitucional e, portanto, uma importância para o próprio sistema de sustentação do Estado Constitucional Democrático de Direito. Nós não vamos achar que é correto alguém que pretende ser juiz e que ainda não passou no exame de juiz vai entrar com uma ação para conseguir na justiça que um outro juiz determine que ele possa ser juiz. E esta mesma razão, a meu sentir, está presente também no ambiente do exercício da advocacia. Existe uma regra processual que talvez nem todos ainda se recordem dela ou tenham tido oportunidade, mas é uma condição de existência do próprio processo, né? É uma condição de um procedimento de procedibilidade processual que exista a figura do advogado verdadeiro. Então, imagine alguém que tenha, se alguém se passou por advogado, está com uma carteira falsa, todos os atos daquele processo estão invalidados. E não é diferente nessa hipótese aquele que ainda não se conseguiu demonstrar conhecimento pelo sistema de aferição de conhecimento que hoje existe, que é o concurso público para as demais profissões e um concurso público, que é o exame de ordem para o exercício da advocacia. Reitero que lamentamos, não é o que queríamos, que suspendêssemos o exame, mas ele foi necessário por uma razão médica. E Deus permita que o quanto antes possamos retomar aí a regularidade da aplicação do exame de ordem. Perfeito, presidente. Coerência, fundamentação, perfeito. Obrigada. Algum aluno teria algum questionamento, uma dúvida? Antes que algum aluno possa falar, só já entra na fila aí, que é a oportunidade de falar com o presidente Caio. Mas a Caroline Patrício Vignardi me mandou uma mensagem no particular. Caroline, eu não sei se você quiser falar, pode abrir o áudio. Mas ela pergunta, se quiser abrir o áudio, eu espero. Não? Oi, boa noite, desculpa. Fique à vontade, Caroline, para perguntar para o presidente Caio também. Ah, sim, obrigada. Boa noite, parabéns, presidente. Fiquei até, na verdade, emocionada com essa palestra, com as suas palavras. Muito obrigada mesmo. E a minha pergunta parabéns a todos vocês, né? E obrigada, professor Kazu, por estar dando essa oportunidade para a gente. Não, é porque eu, na verdade, fico confusa, porque muita gente me fala que era mais fácil. É uma pergunta boba, desculpa, por isso que eu fiquei com vergonha. Que era mais fácil, antigamente, passar no exame da ordem. E que agora, recentemente, enfim, nos últimos 2 anos, se não me engano, está cada vez mais difícil de ter aprovação.
Aí eu queria também saber se isso realmente procede, né? Se é realmente verdadeira essa informação, não sei se é um boato ou não. Eu não fui atrás para ver, então eu não sei. E se for verdade, por que que aumentou essa dificuldade com o passar dos anos? É isso. Obrigado pela oportunidade da pergunta, Caroline. E sempre fique à vontade, né? Eu estou um pouco desatualizado. Atualizados estão o professor Cazu, a professora Tailine e o Gustavo, que ainda continuam lecionando, né? Eu lecionei há um tempo atrás e, em razão das funções junto à ordem, precisei parar de lecionar. Mas nós sempre temos um ditado que não existe nenhuma pergunta equivocada. A resposta existe em um monte, né? Por isso, todos precisam sempre ficar à vontade, porque quem pergunta é porque tem dúvida e quer uma resposta. Então, eu penso que isso se deve mais a um boato, Caroline, né? Tá. Tudo ao seu respectivo tempo, né? Hoje, nós vivemos um mundo de muitas informações. Então, por isso é que pode ter essa impressão de que as exigências são maiores, porque as informações são mais avolumadas no mundo moderno do que eram anteriormente. Então, nós temos muitas disciplinas, muitas especialidades, novas necessidades, novos pleitos, novas regras da legislação. Então, este momento em que vivemos, com uma difusão maior do conhecimento, acaba exigindo, sem dúvida alguma, que os pretendentes ao exercício de uma determinada função dominem uma quantidade de conhecimento maior do que ocorria anteriormente. Mas isso não pode corroborar este boato, né, que penso ser um boato, de dizer que anteriormente era mais fácil, hoje é mais difícil. Eu acho que tudo ao seu tempo mantém-se o grau da mesma dificuldade e da mesma facilidade. E preciso dizer que quem estuda não terá dificuldade em passar no exame de ordem. Ai, maravilha. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Imagina. Presidente Caio, se me permite até complementar, eu acho que cada exame varia de acordo com o que organiza. Quando eu prestei, era organizado pela VUNESP e tinha algumas regras. Eram 100 questões, você não podia fazer menos que 50% em nenhuma matéria, e a segunda fase, reprovado, voltava para o início. Hoje, pela FGV, são 80 questões, tem repescagem na segunda fase. Amanhã, se for organizado, por exemplo, pela Fundação CESP, serão outras regras, uma errada anula uma certa, e assim por diante. Então, acho que é a gente se adaptar aos organizadores de cada concurso. Essa é a minha opinião, tá, Carolina? Então, dizia um professor meu o seguinte: para passar, só passa no exame de ordem quem consegue tirar o ângulo reto da bunda. Porque se sua bunda não estiver quadrada, você não está apto a fazer a prova do exame de ordem. Quero agora... Tá bom, Carolina? Na sequência, presidente, o Van Carlo, aluno nosso aqui, quer te fazer uma pergunta. Boa noite, Dr. Caio, professor Cazu, doutora Tailine, doutor Gustavo e colegas alunos. Eu tinha uma visão da prova, né? E hoje eu estou mais convicto ainda que, com certeza, o caminho é fazer a prova para aprovação na OAB, né? Porque tudo na vida a gente quer uma qualidade, né? Tanto no serviço como na vida também. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre se há uma viabilidade, ou se já foi feito um estudo, da aprovação ser feita gradualmente dentro do curso, né? Ela ser feita gradualmente dentro da graduação. Obrigado, meu amigo, pela oportunidade. Houve um momento lá atrás que até o sistema de avaliação era um sistema observado e verificado no âmbito das faculdades de Direito. Em razão de tudo que vivenciamos e de algo que
A nós parece muito claro que há muitos anos há uma precarização da qualidade do ensino do direito. A ordem, né, que é o órgão de classe de proteção aí da sociedade civil, de organização da profissão, atribuiu-se a ela por lei a realização deste exame de ordem, né? Penso que retornar à situação de há muito tempo atrás vai depender muito da qualidade do ensino e que isso demandará talvez mais de uma década para que nós possamos pensar nesta reavaliação. Hoje não se pensa na alteração do formato de que o exame de ordem tem sido levado adiante, de, portanto, ser um instrumento mesmo de proteção da sociedade civil, fora das faculdades de direito, para podermos ter uma proteção maior ao cidadão. Tanto é fato que algumas outras profissões, né, já pensam no chamado exame de proficiência. A diferença estará na previsão legal, na existência de uma lei federal a justificar isso. Eu quero trazer um dado importante, meus amigos. Assim, no âmbito da medicina, não existe uma espécie do exame de ordem. Existe lá a história da residência, mas existe um exame que não é obrigatório, é facultativo. E os índices de reprovação daqueles que querem fazer o exame que é facultativo são tão altos quanto o exame de ordem, o que nos causa preocupação, né? Porque se quem acha que está apto, portanto faz o exame por ser uma faculdade, já não está apto, imagina aquele que não quer fazer. Por isso, eu penso que são características que demonstram que hoje a sociedade se preocupa com a qualidade daqueles que exercerão funções profissionais que o cidadão precisa estar garantido. No caso da advocacia, nós temos essa previsão tanto na Constituição quanto na lei federal. Mas não vejo, por hora, meu amigo, a possibilidade dessa alteração. Obrigado, doutor. Presidente, até para complementar aqui só o que o senhor disse, o CREMESP, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, divulgou um estudo, até publicado depois em cadeia nacional, de que 7 em cada 10 médicos não sabem identificar um infarto num cidadão. 7 em cada 10 médicos. Por isso que algumas entidades buscam implementar essas provas aos seus formandos. E aqui, aproveitando para responder a pergunta da Patrícia de Martins, ela pergunta o que pode ser feito, exercido, enquanto você não tem a carteira de ordem. A única coisa, Patrícia, que você pode fazer, presidente, me corrija, é prestar concursos públicos que exijam apenas o ensino superior. Você não pode exercer a advocacia e hoje a grande parte dos concursos, como os concursos são estaduais, cada um cria a sua regra, mas a maioria dos concursos para delegado, magistratura, exige a prévia aprovação no exame de ordem e 3 anos de atividade jurídica. Ou estou enganado, presidente Caio? Está correto, presidente. Eu acho que só em complemento ao que o Cazu falou, talvez eu tenha entendido a pergunta da Patrícia também dessa forma. Ela quer saber se há alguma atividade que ela possa exercer, né, em complemento. Para a assessoria de magistrado, por exemplo, não há essa exigência, né? Então, se o magistrado pode mas falar. É exatamente isso, né? Assim, ó, se for uma atividade pública que não exige este exercício da advocacia, essas assessorias, nós temos os assessores, né, que estão ligados a qualquer um dos poderes. Existem cargos que são cargos em comissão, existem cargos que são cargos por concurso público. Se não tiver exigência da condição de advogado, é evidente que é possível o exercício desta atividade, né?
o exemplo das assessorias é um bom exemplo. Perfeito, eu acho que esclareceu. Eu conversei um pouquinho com ela no privado também, eu tinha entendido um pouco a pergunta dela. Eu acho que esclareceu, né, Patrícia? Se você quiser abrir o áudio e... Eu acho que é isso, então. Algum aluno tem mais alguma pergunta? Acho que não. Eu tenho. Posso falar? Pode, claro. Doutor Caio, com a suspensão da OAB, da segunda fase, e a previsão que tudo voltará só em dezembro, vai ter muitos inscritos para a próxima prova. Como está sendo a preparação disso e como também será preparado as pessoas que forem aprovadas, que o número também será maior. Então, deverá ter alguma eclosão de advogados em alguns lugares, principalmente em lugares menores. Obrigado, Amanda, pela pergunta. De fato, tanto a ordem quanto hoje aquela que foi selecionada pela ordem para aplicação do exame estão se preparando, pensando, evidentemente, nos locais que possam admitir quantidades maiores de pessoas, pensando talvez na realização de mais exames, pelo menos num período mais curto de tempo, para poder dar vazão a este represamento. Não nos preocupa, neste momento, o volume das pessoas que passarem, porque isso faz parte do sistema legal existente. Tantos quantos forem aqueles que demonstrarem qualidade, terão o direito de fazer o pedido de inscrição. E nós, da OAB, cada estado, cada subseção, fará o impulsionamento do pedido de inscrição com o menor espaço de tempo possível. Depois tem a aferição de algumas questões, que são objetivas, que tem a previsão também na Lei 8.906 de 94, que não pode estar em nenhuma situação de incompatibilidade, porque vou citar uma incompatibilidade. Um funcionário público do Poder Judiciário, ele não pode, ao mesmo tempo, ser funcionário do Poder Judiciário e pedir a inscrição na OAB. São funções incompatíveis, porque não teria possibilidade deste exercício simultâneo. Então, todas essas questões são aferidas no pedido de inscrição, mas a OAB ela tem todo o aparato para dar vazão a todos aqueles que passarem no exame de ordem para analisar o processo de inscrição. Muito obrigada, doutor. Obrigada, Amanda. Obrigada. Mais algum aluno, gente? Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Claro, fica à vontade. Boa noite, doutor Caio. Eu gostaria de saber, se eu não me engano, pode prestar o exame de ordem a partir do último ano da faculdade, ou nono ou 10º período. Vamos supor, a prova, a OAB, se eu não me engano, pode ser feita no começo do ano, no meio e no final do ano. Vamos supor que eu preste no começo do ano e eu ainda esteja no último ano. Caso eu passe, eu posso advogar e me inscrever antes do término da faculdade? Obrigada. Abril. Paloma, não, são circunstâncias que depois, no período da inscrição, vão ser exigidos também a questão da conclusão do curso, Então, essa é uma fase lá da inscrição junto aos quadros da OAB. Então, precisa ter concluído o curso. Ainda que tenha passado, mas se depois não concluiu o curso, vai precisar concluir primeiro. Existem hipóteses que são situações que já foram enfrentadas, que pessoas acabam concluindo o curso até antecipadamente com menos idade, Aquela situação que envolve umas regras muito específicas
da Lei de Diretrizes e Bases, que trabalha com a possibilidade de superdotados, pessoas que têm maior facilidade no ensino, mas têm que concluir o curso. Muito obrigada. Eu acho que em complemento também, né, doutor, para explicar para a Paloma que se ela quiser, tiver um interesse, já tiver passado na ordem, na 9ª fase, ela consegue também adiantar junto à instituição, fala com a coordenação de curso e adianta junto à instituição matérias, aí você consegue fazer a colação de grau antecipada também. Não consegue, Cazu? Não deixa daí. O Cazu não vai deixar. Mas essa possibilidade também, se você tiver interesse. Doutor Caio, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma honra para nós, realmente, ter esse tempo aí de ensino com o senhor. Aos alunos também, obrigada novamente pela presença. E queria lembrar do curso das aulas de amanhã, que vocês possam fazer novamente as inscrições, mesmo sistema, nesse mesmo bate-canal, mesmo bate-horário. Tá bom? Obrigada a todos. Boa noite. Mais uma vez, doutor Caio, muito obrigada. Presidente Gustavo, quer fazer a sua despedida? Muito obrigado a todos. Foi uma honra poder participar e podem contar comigo que amanhã eu vou assistir novamente. Ontem eu não consegui a inscrição porque eu entrei atrasado, mas amanhã estarei presente. Grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, Cazu. Muito obrigado, alunos. Bom, eu também me despeço aqui. Quero pedir desculpa às vezes ao Gustavo ou ao Caio, porque a ordem também nos torna amigo. E às vezes a gente esquece a liturgia e chama de Gu, chama de Caião e esquece aí, às vezes, das formalidades. Presidente Caio, obrigado. Era sempre um prazer. Acho que tem o Eduardo. Quer fazer uma pergunta, Eduardo? Ele abriu ali a mãozinha? Sim, professor. Eu queria fazer uma pergunta. Claro, fala, senhor. É possível prestar a prova de primeiro da OAB, assim como antes do voto do terceiro, quarto ano, assim, de curso? Se você pode prestar a prova como treineiro? Eu acho que você pode prestar a prova sempre que você quiser, ela só não vai ter efetividade. Você pode se inscrever, ir lá fazer a prova, mas como não vai ter os requisitos mínimos, você não vai poder ser inscrito. Vou prestar desde o primeiro ano. Você pode fazer, mas não vai ter efetividade. Era mais assim, para se ambientar com o tipo de prova, né, as matérias, né? Sim. Não, isso você pode. Os anos de faculdade para você, assim, tirar dúvidas com professores, né, enfim. Entendi. Quer comentar, presidente? Não, é isso mesmo. Tá encaminhado, Cazu. Então tá bom. Então, Caio, voltando aí ao agradecimento, obrigado. É sempre um prazer recebê-lo. Pirassununga vai estar de portas abertas quando essa pandemia passar. E, como eu sempre digo, meus amigos, eu me inspiro muito no Caio e queria que vocês se inspirassem no presidente Caio, porque o presidente Caio saiu de uma subseção como a nossa, um pouco maior, que é Bauru, e hoje está à liderança da Advocacia Bandeirante, que eu tenho muito orgulho de ter você como amigo, Caio, e como meu presidente, e sempre que puder vou te ajudar, e que você inspire, como me inspirou, que você inspire meus alunos, para que um dia ninguém diga que você nunca alcançará o sonho de ser um presidente da seccional, ou um presidente do Conselho Federal da Ordem, a qual eu faço muito voto, que se for seu desejo, um dia você chegue lá. Terá sempre o meu apoio, meu irmão, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Tá com você, Caio. Senão a gente já pode encerrar aqui. Então, tá bom. Quero agradecer. Obrigado, Cazu. Obrigado pela oportunidade, meu amigo. De fato, a Ordem nos possibilitou essa amizade. Fique sempre à vontade, tanto você quanto o Gustavo, quanto a Tailine, né? Somos todos amigos com a mesma missão. E dizer àqueles que nos deram a oportunidade de estarmos juntos hoje que as nossas limitações somos nós que colocamos. Nós podemos tudo aquilo que queremos, desde que respeitemos as regras do jogo. A nossa vontade nos leva muito longe. E há um ditado no nosso meio de ordem que nós sempre
salientamos que sozinhos nós não somos capazes de fazer a 1/10 parte do que pretendemos, mas juntos nós somos capazes de fazer o dobro do que imaginamos. Por isso, a união sempre é o primeiro passo. A união com a nossa família, a união com os nossos amigos, a união que permitiu, por exemplo, que hoje a honra do exercício da presidência da OAB São Paulo fosse concedida a um advogado do interior do estado, a um advogado caipira. E esta união partiu aí do envolvimento de muitos colegas advogados. E a compreensão de que nós precisamos sempre termos a visão voltada para o coletivo, porque o coletivo sempre é maior do que o nosso individual. Parabéns, professor Cazu, parabéns, professor Gustavo, parabéns, professora Tailine. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos hoje. Foi um grande prazer, um grande aprendizado esta oportunidade e Deus permita que em breve, quando pudermos nos encontrar pessoalmente, nós possamos renovar esta ocasião da nossa conversa em uma outra ocasião. O professor Cazu manda. Se o professor Cazu solicitar, nós vamos cumprir. Abraço, Cazu. Abraço. Presidente, só para encerrar, a última pergunta, a Grace quer fazer uma pergunta para o senhor. Claro, Grace. claro. Só para encerrar. Claro. Boa noite a todos. Eu sei que o tema é polêmico, então eu gostaria que o senhor nos respondesse, como o senhor bem sabe, com objetividade, assim, só para que a gente tenha um parâmetro da representação da OAB no estado de São Paulo. O que o senhor poderia nos dizer sobre o inquérito da fake news? No movimento que nós impulsionamos, chamado Democracia Sempre, um dos pontos que nós destacamos para a preservação do Estado constitucional democrático de direito é o combate às notícias falsas e não verdadeiras. Hoje nós vivemos um verdadeiro achaque público às pessoas mais públicas e também às mais comuns. E a mentira é sempre um desserviço. Nós queremos sempre uma imprensa que seja livre e que as informações sejam informações verdadeiras. O juízo de valor é de cada um de nós. Nós precisamos ter acesso aos fatos. Os fatos apresentados, cada um de nós deve fazer o juízo de valor que bem pretende. Este inquérito para a investigação é um inquérito importante, porque nós não podemos permitir que as pessoas se escondam e se ocultem atrás da liberdade de expressão para poder violar instituições que são importantes para todos nós. Uma coisa é a crítica a um determinado magistrado. A crítica ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, é um desserviço à própria ordem constitucional que vivemos. Imaginem como é que poderia ser o convívio social se nós não tivéssemos um poder que a atribuição seja dizer o direito em cada um dos casos concretos. E se nós não impormos limites, onde não tem limite, limitado está. Vou usar outro ditado. Tem um ditado que a gente ouve ele pela metade, de dizer assim, é melhor você colocar suas barbas de molho. Esse ditado inteiro, ele traz o seguinte recado: quando as barbas do seu vizinho estiverem pegando fogo, é melhor você colocar suas barbas de molho. Isso significa que o incêndio na casa do vizinho, que pode não parecer nos incomodar num primeiro momento, se eu não ajudar a combater, no dia seguinte, quando eu menos esperar, ele vai estar instalado dentro da minha casa. Se nós não combatermos esta lógica da incitação, das notícias falsas,
que promovem o encaminhamento de fechamento do Supremo Tribunal Federal. Depois vão querer fechar o judiciário da comarca onde nós vivemos, em Pirassununga, em cada um dos lugares onde estamos. Então, por isso, o inquérito ele tem o seu valor. E aí existirão críticas agora, que são críticas que são carregadas das discussões político-partidárias, de dizer, olha, está perseguindo esta ou aquela pessoa, para que vocês tenham uma ideia. A Ordem, a OAB, o Conselho Federal da Ordem, ele foi instado a se manifestar e a adotar medidas para preservar com que os advogados de todos aqueles que estão sendo apontados como propagadores das notícias falsas e, portanto, estão sendo investigados, para que eles tenham acesso a todo o inquérito, a todas as informações, porque eles precisam ser defendidos. Todos nós temos o direito de defesa. O mérito da questão vai caber ao Poder Judiciário decidir em um momento mais adiante. Mas nós entendemos que este inquérito é um inquérito importante para o fortalecimento da nossa democracia e que aqueles que se escondem atrás dos veículos eletrônicos, das mídias sociais, para denegrir as pessoas, para incitar violência, precisam ser punidos. Não é para isso que nós defendemos a liberdade de expressão ou a imprensa livre. Nós defendemos liberdade de expressão e imprensa livre para que todos tenham acesso a fatos, não a boatos, não a mentiras. Obrigado, presidente. Vou liberar o senhor, porque você também está cansado o dia inteiro de reunião. E aí, quero só finalizar com aquela frase que eu aprendi com você. Me corrija. Boato não se... Fato se enfrenta e boato não se alimenta. É isso. Obrigado, presidente. Um grande abraço, bom descanso para você. Abraço e beijo nos seus corações, meus amigos. Deus lhes pague pela oportunidade. Tchau, tchau.